Mateus 5 é um evento bem conhecido, né? O texto do Monte das Oliveiras, aliás, o Sermão da Montanha de Jesus, né? Em Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, onde nós temos as chamadas, no início, bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas vão, aliás, o Sermão da Montanha vai do capítulo 5 ao 7, e inicia-se com as bem-aventuranças. Diz assim, Mateus capítulo 5, do verso 1 ao 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém. Aqui nós temos várias bem-aventuranças, ou feliz o homem que faz tais coisas. E hoje nós daremos início à nossa série de estudos com o título A Prática da Piedade. Diretrizes para o cristão andar de modo que possa agradar a Deus. Depois eu recomendarei inclusive um livro que vocês podem comprar e ler esse livro, porque esse livro, ele é o melhor livro que eu li depois dos livros da Bíblia, né? Depois da Bíblia, logicamente. Ele é um livro excelente. Então, como nós podemos ser praticantes da piedade? Como nós podemos praticar a piedade? E a prática da piedade, meus irmãos, ela consiste em 3 coisas. E antes de eu continuar e dizer quais são essas 3 coisas, eu gostaria de lembrar a vocês o seguinte: nós estamos aqui em um estudo bíblico. Então, se você tiver uma dúvida, alguma coisa a falar, você pode levantar a mão, perguntar ou falar, viu? Pode, isso não é uma pregação. Então, consiste em 3 coisas a prática da piedade. A primeira delas é o quê? Conhecer a essência de Deus. Conhecer quem é Deus. Esse é o primeiro passo para que você seja uma pessoa piedosa. Não existe piedade sem haver conhecimento de Deus. E isso é importantíssimo. Você só pode conhecer você mesmo se primeiramente você conhecer a Deus. Não existe uma outra forma disso. Você só vai saber amar as coisas e as pessoas corretamente se você, em primeiro lugar, amar a Deus acima de todas as coisas. Porque se você não amar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, sabe o que você vai fazer? Você vai ser um idólatra. Você vai colocar algo ou alguém no lugar de Deus. Se você não ama a Deus acima de todas as coisas, você vai amar seu filho acima de todas as coisas. E você vai idolatrar. Você vai amar seu cônjuge acima de todas as coisas. E você vai idolatrar. Você vai amar sua mãe acima de todas as coisas. O seu pai. Ou até mesmo os bens materiais, como o dinheiro. Ou até mesmo os prazeres mundanos. Você vai colocar no lugar de Deus. Se Deus não estiver em primeiro lugar, uma outra coisa estará. E seja qual for essa coisa, isso consiste em idolatria. Idolatria não é só se ajoelhar perante uma estátua. Idolatria é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. O que é que Deus diz? Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o
primeiro mandamento. Então, para você ser praticante da piedade, você tem que fazer o quê? Cumprir o primeiro mandamento. Você tem que conhecer a Deus, acima de todas as coisas, adorá-lo e amá-lo. E conhecer a Deus consiste em duas coisas. Em primeiro lugar, conhecer a Deus no seu diversificado modo de ser. Nós sabemos que Deus ele é um Deus triuno. Só há um único Deus vivo e verdadeiro. Nós somos monoteístas. Cremos em apenas um único Deus vivo e verdadeiro. Porém, esse único Deus vivo e verdadeiro, ele subsiste em três pessoas distintas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Se você nega a divindade do Pai, se você nega a divindade do Filho, se alguém diz que Jesus não é Deus, e se você nega a divindade do Espírito Santo, então você ainda não conhecerá Deus. Por isso que aqueles que negam a Trindade, eles são tratados no meio evangélico como o quê? Como seitas e heresias. Porque eles não conhecem a Deus. Como Deus, ele se revela na Escritura. Então nós temos que conhecer a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós veremos isso no decorrer das aulas com detalhes. Entenda uma coisa, o Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é um poder, ele não é uma energia impessoal, como os cristãos pensam. Eles pensam que o Espírito Santo é uma coisa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E entenda o que significa o termo pessoa. Pessoa não significa ser humano. Pessoa significa que tem personalidade. Ele é um ser, ele é um ente que tem personalidade, tem conhecimento, tem atitudes próprias, tem vontade, tem responsabilidade. Isso seriam algumas características de uma personalidade. Então, o Espírito Santo, ele é o quê? Uma pessoa. Jesus Cristo, ele é uma pessoa. E Deus Pai, ele é uma pessoa. E todos eles fazem parte de um único Deus, em essência. E vocês vão entender isso quando eu estiver falando sobre Trindade. Como é que é esse negócio de Deus ser uma essência, porém, três pessoas diferentes. E haver só um Deus. Eu vou explicar isso com detalhes quando a gente estiver falando sobre a Trindade nas nossas aulas de escola bíblica. Que vai ser logo de cara a primeira coisa, né? E também, conhecer a Deus consiste em conhecê-lo na sua diversidade de pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e também consiste em conhecê-lo em seus atributos. O que são os atributos de Deus? Os atributos de Deus, eles vão caracterizar Deus. Eles vão adjetivar Deus. Por exemplo, se alguém pergunta por você, quem é fulano de tal? Aí a pessoa que lhe conhece vai explicar para essa que está lhe perguntando quem é você. Ela vai dizer o quê? Algumas características. É aquele camarada que é assim, assado, tem o cabelo daquele jeito, vai falar da aparência. Ou também a pessoa pode falar de quê? Da sua personalidade. É aquele zangado. É aquele que não fala com ninguém. É aquele cri-cri. Sabe aquele cara enjoado? Conhece ele? Ou então é aquele lá que o cara é uma bênção, é 10 anos. É aquele homem que eu nunca vi cometendo pecado. É aquele homem que é crente de verdade. Então, entenda. Isso é o quê? São características. Os atributos de Deus, eles são o quê? As características de Deus. Se alguém perguntasse para você, o que é Deus? Me defina Deus. Me defina quem é Deus. O que é que você ia dizer? Pensa aí. Se alguém chegou lá o seu parente que você evangeliza há tantos anos. Ele chega. Olha, quem é Deus? Me explica aí quem é Ele. Você saberia definir Deus? Deus ele é definido por quê? Pelos seus atributos. Então,
Por isso que você tem que conhecer Deus. Como é que você vai apresentar Deus para as pessoas se você não conhece Ele? Se você não sabe dizer as características desse Deus, a personalidade desse Deus. Então nós precisamos o quê? Conhecer Deus na sua diversidade e nos seus atributos. E no que diz respeito aos atributos de Deus, nós temos dois tipos de atributos de Deus. Nós temos os atributos comunicáveis de Deus e os atributos incomunicáveis de Deus. O que seriam esses atributos comunicáveis de Deus? São os atributos que ele comunica às suas criaturas. Ele comunica, por exemplo, a nós. É aquilo que Deus é e nós somos, ou pelo menos deveríamos ser. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é amor. E nós devemos ser amorosos? Devemos ser amorosos. Então veja, isso é um atributo de Deus, o amor, que ele é comunicado a quem? Às suas criaturas. Deus é amoroso e nós devemos ser amorosos também. Mas tem também os atributos incomunicáveis de Deus. São aquelas características que só Deus tem. Ele não transmite isso às suas criaturas. Por exemplo, você é onipresente? O que é onipresença? Você está presente em todos os lugares ao mesmo tempo? Não. Mas Deus, ele é onipresente. Esse atributo só Deus tem. Satanás, por exemplo, ele não é onipresente. Satanás, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é um anjo. Muitas pessoas têm a ideia de que Satanás ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não. Até porque não existe só um, existem vários demônios. Mas Deus, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Está presente aqui conosco, ele está presente lá na China, lá no Japão, em todo o universo. Isso diz respeito à imensidão de Deus. Deus, ele é imenso. Isso significa o quê? Não é uma parte de Deus que está aqui e outra parte de Deus está lá do outro lado. Não é assim que funciona. Como se uma parte dele estivesse aqui, outra parte lá, outra parte lá. Não. Ele completo em todo o seu ser está aqui, lá e acolá. Isso é o quê? A imensidão de Deus. Deus, ele é diferente das suas criaturas, dos seus atributos. Ele é onipresente. Então você tem que o quê? Conhecer a Deus. Aí sim, quando você conhecer os atributos de Deus, você vai saber definir quem é Deus. E quantas pessoas perguntarem para você quem é Deus, você vai saber dizer: Deus é isso, isso, isso e aquilo. Esse é o Deus que eu sirvo. Então, quando você conhece a Deus, no que diz respeito à sua diversidade e seus atributos, você tem que fazer o quê? A segunda coisa, que consiste na prática da piedade: conhecer a Deus e conhecer a você mesmo. Conhecer a Deus e conhecer a você mesmo. Mas entenda uma coisa. Você se conhece de fato? Você sabe quem você é? Muitas pessoas não sabem quem elas são. Existe até um famoso ditado, né? Quer saber quem é uma pessoa, dê poder para ela. Então, quando ela tem poder, quando ela tem dinheiro, você vai descobrir quem ela é. E às vezes nem a pessoa mesma achou que ela era aquilo. Então você tem que se conhecer. Conhecer o seu próprio ser em primeiro lugar, em sua corrupção. Você é corrupto. Você é um verme. Você é pior do que um verme. Você ofende a Deus todos os dias. Tudo que você merece é um inferno eterno. Você não merece absolutamente nada. Nada. Nós somos isso. É isso que nós somos. Compare-se à criação de Deus.
Compare você ao tamanho da sua cidade. Tira uma foto de cima da sua cidade. Vai dar para ver você? Não vai. Se tirar uma foto do planeta, então, é que não vai mesmo. E se tirar uma foto da galáxia, é que não vê nem um planeta, imagina. Seres miseráveis como nós somos. Então, em primeiro lugar, entenda isso. Você é corrupto. Você é miserável. Você é tão pecador, potencialmente tão pecador, quanto qualquer ser humano miserável que já pisou aqui. As pessoas, às vezes, elas pensam assim, olha, até que dá para me salvar. Mas salvar um ladrão, aí não dá não. Um ladrão não dá não. Entenda uma coisa, você é tão miserável quanto o ladrão. Você merece ir para o mesmo lugar que o ladrão. Já dizia um dos puritanos, que merecido esteja escrito no chão do inferno. Mas no céu tem que estar escrito pela graça. Tudo que nós merecemos é uma condenação. Você é o quê? Corrupto. A salvação, meus irmãos, é para quem está perdido. Se você entrou aqui nessa noite, mas você acha que você não é corrupto, que você é bom demais, que Deus vai estar fazendo um favor e levar você para o céu, você precisa de Jesus para quê? Quem precisa ser salvo é quem está perdido. E essa é a nossa situação. Enquanto a pessoa não entender quem ela vai estar muito longe do reino de Deus. Muito longe do reino de Deus. É por isso que aqueles fariseus religiosos da época de Jesus crucificaram Jesus, porque Jesus acusava as más obras deles. E eles achavam que eram bons. Bons demais. E o que eles fizeram? Crucificaram a Jesus porque Jesus denunciava quem eles eram. As trevas foram iluminadas por Jesus, mas os homens amaram mais as trevas e apagaram a luz. Então, enquanto você não entender quem você ainda não foi salvo. Entenda uma coisa. Eu sou um grande pecador, porém Cristo é um grande salvador. Enquanto você está olhando só para baixo, só para os homens, você pode até se achar bom. Sabe por quê? Porque o ser humano, quando ele vai ver se ele é bom ou mal, ele vai se comparar com quem? Com outro ser humano. E ele sempre vai escolher um ser humano que ele julga ser pior do que ele. Então ele vai fazer assim, bom, eu quero saber se eu sou bom ou mal. Deixa eu comparar minha vida com a vida de Hitler. Eu acho que eu sou bom, porque Hitler, né? Então entenda uma coisa, o padrão de comparação não é outro homem. Você tem que se comparar com Deus, com a lei de Deus. Você é mais semelhança de Deus. Então, enquanto você está olhando para baixo, enquanto os homens estão se comparando uns com os outros, eles estão cheios de justiça própria. Eles se acham bons demais. Mas quando eles olham para cima, aí eles veem que a coisa é bem diferente. É semelhante, por exemplo, você está aqui andando durante o dia, e você olha para o chão, e você vê todas as coisas claramente, e você pensa, nossa, quão boa é a minha visão. Mas experimenta olhar para o sol com seus olhos. Aí você vai ver se sua visão ela é tão boa mesmo assim. Da mesma forma, ele se acha bom, enquanto ele está com os olhos para baixo. Quando ele volta os olhos para Deus, ele vê que ele de bom não tem nada. O parâmetro de comparação é com a lei de Deus. E a lei de Deus na aliança da graça, ela serve para quê? Para revelar que nós somos pecadores. Ela diz quem nós somos, seres pecadores. Então, entenda uma coisa, conheça a você mesmo. Todos nós somos potenciais pecadores, no mais alto grau. E também, uma vez você conheceu Deus, conheceu a você mesmo a sua corrupção, você tem que conhecer a Deus na sua quê? Regeneração. Você é um pecador, é verdade. Porém, você foi o quê? Salvo. Você foi regenerado. E agora, pela graça de Deus, você pode fazer boas obras. Porque você já foi salvo.
Se eu perguntasse para você, quantas boas obras você fez antes de ser alcançado pela graça? O que você me responderia? Talvez você diga assim, olha, eu fiz tantas boas obras antes de ser salvo, que eu nem saberia dizer todas. Você não sabe dizer, mas eu sei dizer quantas obras boas você fez antes de ser salvo. Nenhuma. Zero. Não existe boas obras sem fé. A Bíblia vai dizer que tudo aquilo que não provém de fé é o quê? O que é que a Bíblia diz? Tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Tudo. Absolutamente tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Então, todas as suas boas obras aos olhos humanos que você fez antes de estar na fé em Cristo, elas são como trapos de imundícia perante Deus. Elas não valem de nada, elas são pecaminosas, elas são feitas sem um verdadeiro conhecimento de Deus, elas são feitas de forma idólatra, elas são feitas de forma de se vangloriar. Não existe boa obra sem fé. Uma vez eu estava conversando com um colega meu que achava que a salvação é pelas obras. Eu digo, meu amigo, a salvação não pode ser pelas obras, porque a salvação é pela fé. E não existe boas obras antes de ter fé. Você nunca vai conseguir praticar uma boa obra sequer para que você seja salvo por elas. Se primeiro você não tiver o quê? Fé. E uma vez que você tem fé, você já está salvo. Então as boas obras elas só acontecem depois da salvação. A salvação é pela fé. E somente pela fé em Cristo Jesus. A salvação é só pela fé. Porém a fé não vem sozinha. Ela vem acompanhada das boas obras. A salvação é só pela fé. Mas a fé nunca vem só. Ela vem acompanhada das boas obras. Então, você tem que se conhecer também na sua renovação. Ver aquilo que Deus fez por você. Ver aquilo que Deus livrou você e ver aquilo que Deus deu para você. No decorrer das nossas aulas, nós teremos algumas aulas em que nós iremos meditar, por exemplo, em como nós viemos a esse mundo, em como nós crescemos, em como nós nos desenvolvemos e em como nós deixaremos esse mundo. Tudo isso nós temos que meditar, como viemos, como crescemos, como nos desenvolvemos e como nós partiremos desse mundo. E aí você se conhecerá a si mesmo. Conheça a sua corrupção, porém conheça também que você é o que agora? Regenerado. Agora você está apto para praticar boas obras. Agora você foi alcançado pela graça de Deus. Agora você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que se fizeram novas. É isso que você é. E a terceira coisa que consiste na prática da piedade, além de conhecer a Deus, além de conhecer a nós mesmos, é glorificar a Deus corretamente. Você tem que conhecer a Deus, você tem que conhecer a você mesmo, e você tem que glorificar a Deus corretamente. Antes de eu entrar nisso, alguma dúvida, meus irmãos, até aqui? Tá dando para entender. Se estiver indo rápido demais, você diz, ó, pastor, calma, devagar, não estou entendendo. Pode falar. Mas vamos lá. Então, glorificar a Deus corretamente. Como que nós glorificamos a Deus corretamente? Em primeiro lugar, você glorifica a Deus corretamente por meio de sua vida. A sua vida, ela tem que ser para glorificar a Deus. O apóstolo Paulo vai escrever, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não é para a sua própria glória, mas para a glória de Deus. Muitas pessoas, o que elas fazem? Elas ajudam os pobres. O que elas fazem? Elas divulgam nas redes sociais. O que Jesus vai dizer? Já recebeu sua recompensa. A recompensa que você não queria não era a glória dos homens? Pois pronto, receba a glória dos homens. Mas a glória de Deus você não receberá. E eu não estou aqui de modo nenhum dizendo que é errado divulgar ação social. De modo nenhum é errado isso. O problema é quando isso é feito com o objetivo de quê? De
se vangloriar. Para que as pessoas vejam e digam: nossa, que camarada bom. Olha como esse sujeito ele é bacana. Olha como ele ajuda os pobres. Pronto, recebeu sua glória, está aí todo o seu mérito. Você recebeu tudo aquilo que você queria. Glória dos homens. Nós devemos buscar o quê? A glória de Deus. Então você deve, por meio de sua vida, glorificar a Deus, dedicando-se a servi-lo, tanto privadamente quanto publicamente. Você vai servir a Deus privadamente, sozinho, e também publicamente. Nos dois lugares. Você não vai servir a Deus aqui no público, no meio da igreja. E lá na sua vida você faz tudo do jeito que você quiser. Não é assim que funciona. A glória de Deus ela tem que ser aqui na igreja, na sua casa, na escola, e quando você está sozinho. Sozinho. Esse é um dos momentos mais importantes. Inclusive, isso é ponto para o nosso sermão no próximo domingo, quando nós falaremos da tentação de Jesus Cristo no deserto. Então, sirva a Deus, no privado e publicamente. Você também deve servir a Deus com sua família, todo dia, né? E com a igreja, no dia do Senhor, principalmente, com jejum e celebrações. Então, você deve servir a Deus como? No âmbito familiar. Você deve servir a Deus ali. Faça uma oração. Tente fazer um culto doméstico. Coisa difícil a gente conseguir fazer culto doméstico, né? É muito difícil. Não é fácil. Mas faça pelo menos 3 vezes na semana. Depois que vocês estiverem firmes, aumentem os dias e tudo mais. Sirva a Deus no âmbito familiar. Né? Um dos puritanos, ele chegou em um determinado povoado e ele começou a pregar o evangelho. E ele começou a incentivar as pessoas a cantar hinos do culto doméstico e tudo mais. E ele disse que quando ele caminhava pelas ruas da cidade, se ouvia as casas cantando e louvando a Deus. Então, isso é importante. No âmbito familiar, sirva a Deus, leia a Bíblia, ore, cante o louvor. E também, não somente no âmbito familiar, mas com a igreja. E ele vai dizer, principalmente quando? No culto do dia do Senhor. Meus irmãos, o domingo ele é o dia do Senhor. O que é que significa a palavra domingo? A palavra domingo significa dia do Senhor. Por que que no domingo ninguém trabalha? Por que que é feriado? Sabe? Por que que o domingo é feriado? É para o povo vir para a igreja. Sempre foi isso. O objetivo do domingo sempre foi esse. Ninguém vai trabalhar. Isso vai ser um feriado para quê? Para que as pessoas vão para a igreja. Nós não podemos pegar o feriado de Deus, o dia do Senhor, o dia que é feriado justamente para nós irmos para a igreja, para nós irmos fazer outros deveres que nós poderíamos muito bem fazer em outros dias. Entende? Então, isso diz respeito a servir a Deus. É o dia de ir para o culto. Os puritanos chamavam de o dia da feira da alma. Você já parou para pensar que tem a segunda-feira, a terça-feira, vai até a sexta-feira. Mas não tem nem a sétima-feira e nem a primeira-feira. Porque a primeira-feira da semana é o quê? É o dia da feira da alma. É o dia de você ir e comprar tudo o que é bom para a sua alma. Por isso chamada a feira da alma. Então não troque, não negocie esse dia por nada. Veja, como as pessoas olharão para você? Você deixou de ir para o culto, né? Vamos colocar uma situação hipotética, para ir para o aniversário de um familiar, na hora do culto. Sabe o que esse familiar vai pensar de você? Ele vai pensar assim, rapaz, se esse Deus dele fosse verdadeiro, eu duvido que ele estaria aqui comigo. Ele estaria lá. E eu já muitas vezes neguei convite por causa disso, né? Lá em Teresina, várias vezes tinham uns familiares, eles só faziam dia de domingo. Mesmo a maioria da família sendo cristã. Por que eles fazem isso? Justamente para testar. Eu jamais ia, nunca ia.
Não, se você quiser minha presença, você vai fazer sábado, você vai fazer segunda. Domingo, na hora do culto. Não. Se quiser, nós celebramos o aniversário lá na igreja, mas na hora do culto eu não vou. Então, olhe, veja como as pessoas vão olhar para você. Será que esse Deus dele realmente, ele acredita? Por que ele abandona esse Deus para fazer outras coisas tão facilmente? Né? Então, entenda uma coisa, sirva a Deus, principalmente no dia do Senhor. Aí ele vai citar aqui jejuns que podem ser feitos tanto individualmente como comunitariamente, em ocasiões especiais, e também, né, as celebrações. Venha também para as reuniões de oração e doutrina na quarta-feira. Não negocie esses princípios. Isso é oração, meus irmãos, é fundamental para o crescimento da igreja. E eu quero aqui encorajá-los a aumentar a nossa frequência nas quartas-feiras. Né? O evangelho é como se ele fosse um avião de duas asas. Uma das asas é a pregação da palavra e a outra asa é a oração. Qual a asa do avião é mais importante? Não tem asa mais importante. As duas são o quê? Igualmente mais importantes. A oração e a pregação, sem a qual não existe vida saudável da igreja de Deus. Então, faça isso, glorifique a Deus por meio da sua vida. E também você deve glorificar a Deus por meio da sua morte. Morrendo no Senhor e para o Senhor. A Bíblia vai dizer que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Isso está no livro dos Salmos. Então, glorifique a Deus com sua vida e com sua morte. Nós também, nas nossas aulas, meditaremos sobre a morte, sobre como aconselhar alguém que está em doença terminal, como nós devemos meditar quando nós estivermos no estágio da doença terminal também, e tudo mais. Tudo isso a gente vai ver detalhadamente. Então, certamente, não pode haver piedade verdadeira sem um conhecimento de Deus. Também, nenhuma boa prática pode haver sem que o homem tenha conhecimento de si próprio. Então, glorifique a Deus dessa maneira. A gente vai ficar por aqui. Vocês têm alguma pergunta? Dúvidas? Quem quer falar alguma coisa? Não? Então, só fazendo um resumão aqui do que a gente viu hoje nessa primeira aula. Né? Prática da piedade consiste em 3 coisas. Conhecer a Deus, conhecer a si mesmo. E qual é a terceira coisa também? Você deve glorificar em sua vida. Glorificar diariamente. E a gente viu alguns detalhes do que seriam conhecer a Deus, conhecer a nós mesmos e glorificar a Deus em nossa vida diariamente. Então, dito estas palavras, ninguém tem dúvidas, né? A gente vai agora orar a Deus. Depois da oração, os irmãos podem fazer suas orações silenciosas. Eu vou até a porta para cumprimentá-los, né? E também darei alguns avisos depois da oração. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer, porque nós conhecemos a Ti somente porque o Senhor se revelou para nós. De outra sorte, nós não poderíamos ter Te conhecido. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós éramos pecadores, corruptos em todos os nossos caminhos. Mas o Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado. Nós que não merecíamos. E nos levou para o reino do Filho do Teu amor. Ó Senhor, e nós queremos te agradecer porque a Tua palavra revela quem é Deus, mas ela também revela quem nós somos. E ela não revela apenas quem nós somos, mas quem nós devemos ser. E quando nós olhamos para quem somos e para quem devemos ser, nós estamos em alta dívida com Deus. Mas pela Tua graça, nós podemos caminhar em santidade e fé. Que o Senhor possa, então, nos abençoar. E que diariamente nós possamos glorificar a Deus por nossa vida. Que nós venhamos sair daqui. E que o nosso cristianismo não fique aqui dentro desse templo. Que o nosso Deus não fique guardadinho aqui dentro desse templo. Para nós voltarmos aqui no próximo domingo, não.
mas que Ele vá conosco para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa escola, para onde quer que nós andemos. Ele vá conosco. Ó Senhor Deus amado, que nós possamos colocar em prática as coisas que nós ouvimos aqui. Assim nós oramos aqui, em nome de Jesus.